Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos começar o nosso terceiro trimestre de 2022, estudando nos livros de Êxodo e Levítico. Nossa primeira lição tem como assunto: Deus prepara o libertador Moisés. Êxodo capítulos 1 e 2. O texto áureo está em Êxodo capítulo 1, versículo 14. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. A leitura bíblica está em Êxodo capítulo 1, versículos 1 a 22. Verdade prática nos fala que o grande e verdadeiro responsável pela libertação de Israel não foi Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso. Na introdução, nosso comentarista destaca que o livro de Êxodo, na realidade, era chamado por outro nome, tem outro nome na teologia judaica. Ele é chamado de Relé Shemot, que significa livro dos nomes, por causa das primeiras palavras que tem no livro. São estes os nomes. A palavra Êxodo significa saída ou partida, e é um nome que surgiu depois, já da língua grega, quando houve a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, na Septuaginta. O primeiro tópico nos fala sobre a opressão de Faraó. No tempo do Êxodo, havia cerca de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de israelitas no Egito, sendo que apenas de 20 anos para cima eram 600 mil homens. Deus tinha prometido e cumpriu a Abraão, a Isaque e Jacó a promessa de que o povo de Israel, a descendência deles, seriam como as estrelas do céu, seriam como a areia da praia. O primeiro item do primeiro tópico nos fala sobre um novo faraó. Se levantou novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José. Não é incomum serviço e dedicação caírem no esquecimento dos homens. Aquilo que fazemos hoje poderá não ser lembrado amanhã, mas está registrado no céu. José dedicou a maior parte da sua vida ao Egito, ao serviço, ao enriquecimento daquela nação. Ele literalmente salvou o Egito da fome. Deus lhe revelou dos 7 anos de fome e ele, como vice-rei de Faraó, conseguiu armazenar alimento em quantidade suficiente para que o povo egípcio e todos os povos em volta não morressem de fome. Com certeza, havia sido um feito histórico pelo qual os egípcios deveriam ser gratos para sempre. Mas agora se levanta um novo rei, um novo faraó, que não leva em conta tudo que José realizou no passado. E aí, o que ele faz? Passa a oprimir o povo de José. O Egito funcionou como uma grande incubadora. 70 pessoas, que foi a família de Jacó, que chegaram ao Egito, aumentaram muito. Essa palavra significa enxamearam, como se fossem insetos, em tão grande multiplicação, um crescimento sobrenatural. E toda essa fertilidade do povo de Israel aumentou o medo de Faraó. Ele tinha medo de que os escravos se revoltassem e dominassem o Egito. Então, além dessa questão político-militar, vemos que sempre vai existir um antagonismo, uma rivalidade entre o povo de Deus e o mundo que nos cerca. E Satanás sempre vai usar os recursos que ele tem para perseguir e afligir o povo de Deus. E essa é uma verdade não apenas na época do Antigo Testamento, mas também nos nossos dias. Se você é cristão, não aprovará a forma, os métodos e os padrões do mundo, e isso lhe custará problemas e dissabores, com toda certeza. No segundo tópico, nos fala sobre a amarga escravidão. Os egípcios puseram sobre os israelitas capatazes, feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Deus já havia avisado a Abraão 400 anos antes, muitos séculos antes. Saiba com certeza que sua descendência será reduzida à escravidão e será afligida 400 anos. Nenhum povo sofreu tanto como os judeus ao longo dos séculos. O faraó, ele usa várias medidas repressivas contra os israelitas, os hebreus. Aflige-os com servidão, com tirania, lhes amargura a vida. Mesmo assim, eles continuam a crescer e se multiplicar, e o resultado, mais opressão. Por fim, ele passa ao genocídio, ordenando a morte dos meninos, das crianças recém-nascidas. Qualquer semelhança com a cultura da morte que vivemos hoje em dia, de assassinar crianças no ventre da mãe,
não é mera coincidência. O povo egípcio foi orientado para que vigiasse e avisasse quando alguma criança recém-nascida, menino, fosse nascido para que ele fosse exterminado, fosse afogado. E o objetivo, claro, era extinguir os hebreus, pois ficando apenas meninas, elas acabariam se casando com os escravos de outras etnias e Israel seria absorvido dentro do Egito. Ele perderia a sua identidade. No terceiro item, vemos a ordem de Faraó para as parteiras egípcias, Sifrá e Puá. A ordem foi matar os meninos recém-nascidos. E elas, por temor a Deus, não cumpriram aquela ordem. Elas arriscaram as suas vidas. Elas poderiam ter sido também mortas por desobedecer ao Faraó. Aprendemos aqui que as ordens absurdas que vêm das autoridades, ordens que vêm contra a palavra de Deus, não devem ser obedecidas. Nunca temos que obedecer para o mal. Há um limite ético para a obediência de ordens das autoridades superiores. Não temos que obedecer contra a nossa consciência, pois a nossa consciência é iluminada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Às vezes, as pessoas sempre dizem: é uma ordem ilegal, é uma ordem absurda, é uma ordem antiética, mas é para o bem do grupo, é para o futuro de todos, é para melhorar a vida de todos. Ou então, a maioria concordou, todo mundo concordou. Não precisamos acatar esse tipo de ordem ou comando. Obedeça sempre a Deus, pois Ele cuida, nos fala sobre o nascimento e educação de Moisés. O tema do livro do Êxodo é libertação, e para que ela acontecesse, precisaria vir um libertador. E Deus faz nascer um líder, essa criança, Moisés, filho de Joquebede e Arão, melhor dizendo. Esse casal teve vários filhos, mas um deles era especial, era o libertador que Deus havia escolhido. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite. Séculos de escravidão se passaram. Centenas, talvez milhares de israelitas nasceram e morreram na opressão, na escravidão. Às vezes podemos pensar que a promessa de Deus demora, mas ela vem no tempo certo. O autor de Hebreus diz que este casal, pela fé, escondeu aquele recém-nascido, escondeu aquela criança. Ele já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. Talvez, se fosse como alguns casais, eles poderiam pensar: já temos filhos, para que mais um filho? E ainda por cima para viver na escravidão. Vamos descartar este. Vamos entregá-lo aos soldados de Faraó para que ele também seja exterminado. Mas eles não fizeram isso. Eles esconderam a criança para que ela não fosse exterminada, não fosse também morta pelas mãos de Faraó. Ao menos aos pais ficou claro que Deus tinha um propósito especial para aquela criança. Não deve ter sido fácil escondê-la. Aliás, fica a pergunta: como se esconde um bebê? Foi necessário coragem, fé e, com certeza, muita estratégia. Em vários momentos da história, os atos de Deus se iniciam e se desenvolvem através de crianças. Vemos isso com Isaac, Samuel, Sansão e outros. Então, isso nos abre os olhos para o cuidado que devemos ter espiritualmente com nossos filhos neste mundo. Enquanto crianças, eles não sabem o quanto o mundo é mau e perigoso e precisam de proteção. O segundo item nos fala sobre a providência amorosa. Não podendo mais escondê-lo, tomaram um cesto de junco, calafetou com betume e piche e colocou nele o menino. Largou-o no carriçal à beira do rio. Não dá para esconder uma criança para sempre. Então, Joquebede toma essa difícil decisão: entregar nas mãos de Deus, entregar ao cuidado de Deus. Ela faz um cesto de juncos, ela calafeta, ou seja, impermeabiliza aquele cesto com betume, com um tipo de piche, e coloca a criança dentro, deixando ali à beira do rio, entre as plantas da margem. Veja só que lugar perigoso para se colocar uma criança. Ela poderia se mexer muito e o cesto virar e ela cair no rio e se afogar. Poderia vir algum animal, como um crocodilo, e devorar aquele cestinho. Mas Deus guardou aquela criança. Foi fruto da fé. Moisés foi entregue à providência divina. Aqui temos uma aplicação prática. Não conseguiremos esconder nossos filhos a vida inteira. Por mais que os ensinemos na palavra de Deus, em algum momento eles irão se defrontar com este mundo tenebroso. Por isso, devemos prepará-los para esses embates, para que a sua fé não desfaleça.
É preciso transmitir os ensinos do reino de Deus a eles e soltar confiando nos valores transmitidos. Um comentarista diz que as lágrimas de um bebê foram as primeiras armas de Deus em sua guerra contra o Egito. Quem pode resistir aos planos de Deus? Enquanto o faraó está preocupado com os meninos, Deus usa as mulheres, as parteiras Sifra e Puá, a mãe de Moisés, Joquebede, a irmã de Moisés, Miriam, e a própria filha de Faraó. Aprendemos então que Deus sempre tem um plano B para todo e qualquer ataque do maligno. O terceiro item nos fala sobre a criança voltando à sua mãe. É uma daquelas ironias divinas inexplicáveis. Em um momento, ela não podia continuar com o filho, pois tinha o risco de ser descoberta. E em outro momento, ela não somente teve o seu filho de volta, mas também para amamentá-lo e recebendo salário da própria filha de Faraó. Veja só como Deus faz as reviravoltas. O texto sagrado diz que a filha de Faraó é quem encontra Moisés e, vendo chorar, se enche de compaixão pela criança. Ela reconheceu que era uma criança israelita. Ela sabia da ordem de Faraó, de seu pai, para que as crianças israelitas fossem exterminadas. Mas ainda assim, ela se enche de compaixão pela criança e a adota como seu filho. Veja só, algo que só Deus poderia realizar. A lição que temos aqui é que quando confiamos em Deus, descobrimos que Ele pode cuidar dos nossos filhos melhor do que nós cuidamos. Não temos todas as informações de quanto tempo Joquebede teve Moisés consigo, mas com certeza foi o suficiente para colocar na sua mente, no seu coração, uma fé inabalável. Uma fé tão grande que resistiu aos 40 anos da sua vida como príncipe do Egito. Como é poderosa a influência de pais piedosos sobre seus filhos. Moisés, então, foi educado e treinado justamente pelo povo que um dia Deus usaria para derrotar. Que ironia! Enquanto o Egito se sentia a nação mais poderosa do mundo, Deus estava preparando, dentro do próprio Egito, aquele que um dia deixaria aquele país de joelhos. Como filho adotivo de uma princesa, Moisés teve acesso à melhor cultura e preparo da época. Atos dos Apóstolos nos fala que ele foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Um grande comandante, um grande líder, mas que um dia usaria todo esse conhecimento, todo esse arsenal intelectual e espiritual contra o próprio tópico. Nós temos aqui a fuga do Egito. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram dedicados ao serviço de Faraó, talvez até se preparando para tornar um futuro rei do Egito. Mas naqueles dias, algo aconteceu que tirou Moisés da sua zona de conforto. A Bíblia nos fala que ele, já adulto, saiu a seus irmãos. Ele começou a ver como os israelitas eram tratados. Viu os seus labores penosos, viu a sua escravidão, viu o quanto eram maltratados. Até que isso moveu o seu coração, seu espírito. Chegou a gota d'água que encheu o pote. Ele viu um egípcio espancando um hebreu. Então ele não pode mais ficar parado. O autor de Hebreus nos diz que pela fé Moisés renunciou. Ele abriu mão dos seus direitos como filho da filha de Faraó. Ele escolheu ser identificado com o povo escravo, não com o povo opressor. Foi uma renúncia difícil, igual às renúncias que nós também temos que fazer se quisermos agradar a Deus. Nós vivemos num tempo em que a visão de cristianismo de muitos é só: eu quero ser exaltado, eu quero ter o melhor dessa terra. Mas quantos de nós estamos prontos para renunciar a oportunidades e privilégios a fim de fazer melhor a vontade de Deus? Fé não é superstição. Fé é abrir mão daquilo que nos é mais precioso para agradarmos a Deus. Porém, esta ótima intenção de Moisés foi inicialmente fracassada. Ao que parece, Moisés tinha a sensação de que ele seria o libertador, mas a sua primeira tentativa de libertação caiu em fracasso. Isso acontece quando tentamos fazer a obra de Deus do jeito do ser humano. Ele ataca aquele egípcio, o mata e esconde na areia. Ninguém viu aquilo acontecer, pensa Moisés, pois ele estava enganado. Alguém viu. Pelo menos o israelita que ele livrou
conheceu o que tinha acontecido e espalhou aos demais. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer modo. Ninguém deveria tentar fazer a obra de Deus senão do modo de Deus. Afinal, no reino de Deus, não apenas os fins, mas também os meios precisam ser santos. Cada etapa precisa ser uma confirmação do projeto final. E o resultado é que Moisés não fica conhecido como libertador, mas sim como um assassino, e tem que fugir do Egito. Ele falha não somente por agir impulsivamente, mas porque agiu sem Deus, alheio aos seus métodos, alheios aos métodos de Deus. Aquilo que está sendo feito tem que ser feito de uma maneira que agrade a Deus e que glorifique a Deus. Quando alguém compromete aquilo que é santo, justo ou verdadeiro para alcançar um bem maior, é sinal que o bem maior já foi perdido. O terceiro item nos fala sobre o tempo de Deus. Moisés tentou ser libertador do seu povo pelos seus próprios esforços, do seu jeito. Porém, quando ele tenta separar uma briga entre dois israelitas, em vez dele ser reconhecido como um libertador, ele é reconhecido como um assassino. Um dos israelitas, que talvez conhecesse o que Moisés realizou, lhe diz: quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Em outras palavras, quem você pensa que é? Veja que Moisés era um príncipe do Egito. Mesmo que ele não soubesse o que Moisés tinha realizado, ele devia respeito a Moisés como príncipe, como um dos príncipes do Egito. Mas, em vez disso, nós observamos que Moisés não teve nenhum respeito do seu próprio povo. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Pergunta o israelita. Ou seja, a sua tentativa de libertação acabou se transformando num crime que manchou a sua honra, que manchou a sua vida. Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. Isso aconteceu porque Moisés tentou realizar a obra de libertação de seu povo dentro do seu tempo. A Bíblia nos fala do tempo Cronos, que é o tempo do relógio sequencial, é o nosso tempo, enquanto que fala de um outro tempo, o tempo Kairos, que é o tempo da oportunidade e do momento certo. Nós vivemos no Cronos, mas Deus age no Kairos. A rejeição dos hebreus à liderança de Moisés era uma forma de Deus dizer a ele: ainda não é o tempo. Ora, alguém poderia pensar, depois de 400 anos, será que ainda não era o tempo do povo ser liberto? Ao que tudo indica, não. Aquilo que é muito tempo para nós, para Deus é pouco tempo. Nós vemos quanto o povo de Israel ainda precisava de mais alguma escravidão, digamos assim, pela maneira como eles reagiram a Moisés. Em vez de serem gratos a ele, o reconhecerem como um benfeitor, eles o desrespeitavam e o chamavam de assassino. Aprendemos então que se queremos fazer as coisas no nosso tempo, não seremos bem-sucedidos. Deus queria libertar Israel do Egito? Sim. Deus queria usar Moisés como instrumento dessa libertação? Sim. Mas não daquele jeito e não naquele momento. Deus não tem pressa. Tudo está sob seu controle. Há um tempo certo para todas as coisas, lemos em Eclesiastes 3, e nada ocorrerá antes da hora. Por isso é necessário sincronizar o nosso relógio com o relógio de Deus. Deus nunca se atrasa. O melhor de tudo é agir no tempo dele. A aplicação pessoal nos fala que, sem dúvida nenhuma, Moisés foi uma figura proeminente, importante, mas todo o sucesso de sua missão é resultado da graça e do poder de Deus. Assim como ele usou Moisés no passado, ele também pode nos usar hoje. Esse é um breve resumo da sua primeira lição deste novo trimestre e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida.